zero. Sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinho. Eu sou o professor Marcelo Vargas, estamos aqui hoje para estudarmos e entendermos um pouco mais sobre uma das principais denominações de vinhos do mundo e, com certeza, uma das mais importantes, prestigiadas e renomadas de toda a Itália. Vamos estar falando hoje sobre Brunello de Montalcino. Eu tô rindo aqui porque fica a equipe dizendo: não, tá, vamos entrar na hora, a gente abre um pouco aqui o contador para vocês verem um pouco dos bastidores. A gente tá tudo, né, toda a preparação que a gente faz aqui para transmitir aula para vocês toda semana, uma aula com profundidade, uma aula com muito conteúdo, uma aula com muita informação relevante sobre o mundo dos vinhos. Então, né, nosso encontro aqui todo sábado, a gente tem uma aula nova, 10 horas da manhã. Sejam muitíssimos bem-vindos. E eu tô rindo exatamente disso. Eu gosto desse contador, pra vocês verem um pouco os bastidores. Vamos lá, alguns recados iniciais aqui nessa preparação. Sejam todos muitíssimos bem-vindos. E hoje, na verdade, eu tô numa missão de campo lá em Santa Catarina, numa pesquisa de campo. Então, eu deixei essa aula gravada para vocês. Nós estamos no sábado de carnaval. Eu tô lá, né, fazendo uma pesquisa bem interessante que vai trazer novos conteúdos para vocês. Vocês vão adorar. Mas é óbvio que nós não deixaríamos de ter uma aula, e uma aula muito, muito especial sobre uma das principais denominações de vinho do mundo. E eu já deixei aqui separado para vocês, e eu vou estar degustando um vinho dessa denominação, um vinho muito especial. Aliás, eu tenho dois vinhos separados aqui, e um vinho que é da família Castellani, né? Castellani, uma família bem famosa lá da Toscana, e o clássico, né? Talvez o mais clássico de todos os produtores de Brunello de Montalcino, que é Bionde Santi. A gente vai estar degustando, eu vou estar degustando com vocês o Castellani. Eu já degustei em algumas aulas passadas para você, com vocês, o Bionde Santi. Eu tiro ele nesse. Depois eu vou falar um pouco mais. Eu tiro uma dose aqui com Coravin. E hoje eu tirei uma dose Coravin do Castellani, que é um vinho diferente para a gente estar provando e entendendo um pouco mais sobre essa denominação tão importante, tão relevante, que é Brunello de Montalcino. E vou explicar para vocês o porquê que ela é tão importante, porquê que ela é tão relevante. E posso dizer para vocês que é uma das principais denominações do mundo. E olha, brigando ali, falando de Itália, provavelmente ela esteja ali na top 3, top 4 denominações, brigando ali com Barolo, brigando com Super Toscanos, brigando ali com Amarone. Com certeza essas denominações, quando a gente fala de Itália, são disparadas mais importantes, porque elas têm uma representatividade muito grande. Estou dizendo a questão que são melhores, estilo, tem qualidade, mas a régua de Brunello é uma régua alta. E o preço de Brunello também é alto. E a gente vai entender exatamente isso. Por que que a régua é alta? Por que que a régua, nível de qualidade médio de Brunello é um pouco mais alto? E a gente vai entender também por que que o preço se torna mais alto. Então é bem relevante a gente entender isso. Claro, vamos entender sobre a denominação, vamos entender um pouco sobre a variedade, vamos entender sobre influência de terroir, vamos degustar um vinho daqui a pouco, que é o Família Castellani 2014. E vamos falar inclusive sobre safras, porque em Brunello safra é extremamente importante, extremamente importante. Os vinhos são caros, naturalmente são caros. Brunello é caro. Agora, quando a gente fala de melhores safras, o preço vai muito, muito, muito alto. Legal, vamos entender tudo isso. Então, uma alegria que a gente está começando. Alguns recados iniciais aqui. Então, para quem está chegando, fiquem bem à vontade para deixar dúvidas, deixar interações aqui. Eu vou estar lendo todas as dúvidas de vocês. Então, a aula aqui, a minha equipe também está aqui auxiliando, vai pegar todas as dúvidas que vocês trouxerem. A gente vai estar respondendo para vocês, principalmente durante a semana. Então, fiquem bem à vontade. Pode deixar aqui nos comentários da onde vocês estão assistindo a aula e se vocês já provaram vinho de Brunello de Montalcino. Super importante vocês colocarem esse comentário. Se não provou, bota que não provou. Se já provou, bota que já provou. E se lembrar qual era o vinho, qual era o Brunello, escreve aqui também qual era o Brunello que vocês provaram, porque isso é super importante. Porque Brunello não é uma denominação que as pessoas acabam provando quando
estão começando ou quando ainda não tem uma noção de vinho, porque são vinhos caros. E quando são vinhos caros, as pessoas têm um pouco mais, demora um pouquinho mais de tempo para provar. E claro, nós vamos entender por causa, o porquê, o que causa esse preço mais elevado. Então, eu estou extremamente empolgado aqui e vou estar acompanhando vocês aqui, né, nos comentários, tá respondendo, interagindo com vocês aqui nos comentários e também tentar sanar todas as dúvidas sobre Brunello, essa região, essa denominação tão importante. Então, já, né, daqui a pouco vou falar sobre o vinho, sim, vou falar sobre as safras também, vamos entender tudo sobre a região, claro, de forma bem detalhada. Eu já vou subir a apresentação, mas antes, né, já vou aproveitar para vocês aqui, pedir para vocês que estão aqui, então, aproveitar para quem tá aqui já chegou, dá um curtir aqui no nosso vídeo. Então, todo sábado, 10 horas da manhã, a gente tem uma aula ao vivo aqui sobre vinhos. Falei para vocês hoje, especificamente, deixei a aula gravada para vocês. Mas, claro, uma aula muito especial, talvez uma das aulas mais importantes que a gente já teve aqui, porque é uma região extremamente representativa. Mas todo sábado, 10 horas da manhã, a gente tem uma aula. Então, sempre se programem. Essa aula fica uma semana aqui no ar. E depois ela sai porque entra a aula da semana seguinte. Então aproveitem para durante essa semana vocês se imergirem nesse conteúdo, porque são sempre conteúdos bem relevantes para quem quer aprender e entender sobre esse maravilhoso mercado dessa bebida incrível que é o nosso queridíssimo vinho, ou os nossos vinhos. Não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever também. Por quê? Porque eu estou preparando surpresas para vocês, claro. Sempre tem novidades, sempre tem novos conteúdos, sempre tem coisas bacanas. E então se inscreva aqui no canal para vocês acompanharem e serem notificados sobre todas as aulas. Uma aula gratuita para vocês toda semana, né? Então, o prof faz com amor e carinho. E é aula, então se preparem, sempre vai ter uma degustação. Sempre a gente vai estar falando de diversos assuntos correlacionados. Então já se programem para todo sábado, 10 horas da manhã, um novo conteúdo. Vamos já subir a apresentação, pedir para a equipe já botar, rodar, porque a gente tem muito o que falar. Então, nós estamos na nossa aula hoje de número 82. Então, a gente já está 82 semanas desbravando o mundo dos vinhos. Esperamos ficar muitas mais semanas aqui entendendo sobre essa diversidade enorme que é esse mercado. E falar sobre Brunello, eu tenho um apego especial sobre Brunello, eu gosto muito, já tive a oportunidade de visitar várias vinícolas, conhecer bem a região, e é uma região muito peculiar, muito bonita, muito aconchegante, com vinhos simplesmente espetaculares. E eu tô falando aconchegante porque é uma região pequenininha, é uma área relativamente pequena, pouca área de vinhedos, mas simplesmente espetacular de beleza, e seus vinhos, a sua gastronomia, seus pequenos vilarejos. Eu vou estar mostrando tudo para vocês aqui com um pouco mais de calma. Se por qualquer motivo não responder alguma pergunta de vocês, então lembrando, né, centralizando todos os alunos lá no Instagram do Prof. Marcelo Underline Vargas, lá que eu coloco tudo que vai acontecer durante a aula, eu coloco o vinho que eu vou estar degustando, eu aviso durante a semana o que vai ser a aula da semana, então já vão se programando aí e acompanhem lá pelo Instagram que sempre tem novidades, passo várias dicas para vocês sobre vinho, sobre degustação, sobre vários assuntos relacionados ao mundo dos vinhos e também respondo as dúvidas de vocês lá no Instagram. Então, nosso canal oficial aí da gente conversar, interagir e seguir aí com os nossos, né, com os nossos entendimentos sobre esse maravilhoso. Sou completamente apaixonado por vinho, vocês sabem. Hoje eu estou extremamente empolgado porque eu vou estar degustando Brunello com vocês. Então, falando de Brunello, estou apaixonado pela Itália, vocês sabem disso, então estou felicíssimo aqui para a gente avançar e desbravar esse maravilhoso tema que é Brunello de Montalcino. Então, lá no Instagram, Marcelo Vargas é o nosso canal oficial. Então, já vou pedir para produção já preparar tudo para rodar a nossa vinheta, porque a gente tem muito que falar hoje sobre Brunello. É uma aula que a gente vai sair daqui entendendo tudo sobre essa região, essa denominação e os seus vinhos. Então, produção, roda a vinheta que nós vamos desbravar e entender Brunello de Montalcino. Roda a vinheta.
Sejam muitíssimos bem-vindos à nossa aula, onde estaremos entendendo e desbravando Brunello de Montalcino. Essa região que é simplesmente lindíssima, a gente vai ver daqui a pouco algumas imagens. É uma região que ficou extremamente famosa pela qualidade dos seus vinhos e hoje é a denominação que mais gera dinheiro e talvez a mais representativa dos vinhos italianos. E por que eu digo representativa? Até já vamos subir nossa apresentação aqui para já preparar a nossa aula. Brunello hoje, falar de Brunello de Montalcino, é a denominação que mais gera dinheiro de todas as denominações italianas. A gente está falando da Itália com mais de 400 denominações, entre DOCs e DOCGs. Brunello é a que mais gera dinheiro para a Itália. É a que tem, na média, os vinhos mais caros. E é a que mais cresce no sentido de representatividade para a Itália no mercado internacional. E vou explicar tudo isso para vocês agora na nossa aula. Mas é uma região simplesmente incrível. É uma região que produz vinhos intensos, concentrados, muito valorizados, e não é à toa que nessa região a gente tem alguns dos produtores mais importantes aí de toda a Itália. Então a gente pode ver aqui, ó, Gaia produzindo Brunello, a gente pode ver família Frescobaldi produzindo Brunello, a gente pode ver aqui Lute della Vite produzindo Brunello, grandes produtores fazendo vinhos simplesmente espetaculares. E percebam uma coisa, tudo isso que eu tô falando para vocês ainda é acrescido de muito provavelmente a denominação italiana mais internacional de ser. Inclusive, se vocês verem, e isso é uma norma da denominação, todo vinho de Brunello precisa ser engarrafado em garrafa de formato bordalês. Ou seja, todos os vinhos de Brunello têm que ser engarrafados em formato de garrafa bordalesa. Ou em garrafa bordalesa. Essa garrafa é em formato de Bordeaux. Então não tem opção. Para ter o selo ter chamado de Brunello de Montalcino, tem que estar nessa garrafa. E isso é uma pegada muito internacional. Porque é uma garrafa, né, um conceito de Bordeaux, enfim, que não era, não são, hoje é bem comum na Itália, mas não é a mais tradicional garrafa utilizada na Itália. Né? Inclusive ele tem aquela rixa Itália e França há bastante tempo. Né? Então a gente tem, né, esse pequeno, não vou dizer um conflito, mas essa pequena rixa aí entre esses dois países e usar a garrafa. E claro, hoje é bastante utilizada a garrafa bordalesa para todos os vinhos da Itália, a grande maioria. Mas a grande maioria que eu digo é permitido utilizar, mas uma regra dizendo que tem que utilizar a garrafa formato Bordeaux é um conceito que Brunello utiliza, é regrado e que já dá esse ar um pouco mais internacional. E para falar de Brunello, a gente tem que comecei a aula dizendo que é a região mais que mais tem o mais que tem o preço médio dos vinhos mais alto. É a região que mais gera dinheiro, é a denominação que mais gera dinheiro para a Itália, que mais fatura. E é uma das denominações que mais cresce. E para entender um pouco tudo isso, como é que isso aconteceu, história e tudo mais, a gente também tem que entender que é uma região que tem uma oscilação muito grande de safras. E por que eu estou falando isso? E aqui está marcado para vocês, eu gosto muito dessa tabela de safra da Wine Enthusiast. Essa tabela de safra, e aqui é atualizada já para 2022. Claro que eles vão avaliando os vinhos que estão no mercado, então normalmente os vinhos levam aí entre 1 e 2 anos para ir para o mercado, então que eles têm listados até o ano de 2020. E se a gente der uma olhada aqui, a gente vai ver que a gente tem uma oscilação
na qualidade média dos vinhos de Brunello, até maior do que muitas outras denominações no mundo. A gente está vendo aqui, vem de 2019 com uma safra 95 pontos, depois 2017 uma safra 88, olha, quase 10 pontos de diferença. Depois a gente vem com uma safra, vamos lá, 2016 96 pontos, em compensação 2014 foi 83, olha como oscila. Por mais que tenha, né, que a gente vê 2003 com uma safra 87 pontos, daqui a pouco tem uma safra 98 pontos, daqui a pouco... E isso mostra também o impacto que a gente vai ter no preço internacional. Só que quando a gente fala de Brunello, esse impacto no preço, ele é com uma régua muito alta. Ou seja, os vinhos de safras difíceis, como é a safra de 2014, e eu até trouxe 2 vinhos aqui para vocês. Eu trouxe um vinho da safra 2014 e trouxe um vinho da safra 2011. A safra 2011 é uma safra considerada aí excelente. 93 pontos já é considerada aqui, ó, na tabela uma safra excelente. 88 é uma safra que já é não tão interessante, né? 83 é uma safra ok, aceitável. Eles chamam de boa, mas ok, é uma safra aceitável. Quando a gente fala 83 pontos. Só que são vinhos caros, mesmo esses vinhos, quando são de safras que não são tão boas, e depois eu vou explicar o porquê que tem essa oscilação de safra tão grande em Brunello. Quando tem uma safra não tão boa, os vinhos são caros. Quando tem safras muito boas, como é o caso que aconteceu aqui, por exemplo, em 2019, como aconteceu em 2016, os vinhos ficam muito, muito caros. Ficam muito valorizados. Porque aqui não é em volume essa avaliação de safra. Essa avaliação de safra é em qualidade. Quanto maior a qualidade, maior o preço. Mas a régua é alta. Brunello é caro. Não tem Brunello barato. As regras de produção de Brunello exigem que o vinho seja caro. Por quê? Porque é caro produzir Brunello. Mas antes da gente entrar e entender as regras de produção, vamos entender como é que tudo começa. Como é que surge Brunello? E Brunello de Montalcino já está dizendo, ó, Brunello de Montalcino. Montalcino é uma cidade, uma comuna na Itália, que fica na Toscana. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada exatamente no mapa. Então, na Toscana italiana. Então, Brunello está dizendo, ó, Brunello de Montalcino. E Brunello é o nome que eles dão nessa região para uma uvinha chamada, bem conhecida na Itália, chamada Sangiovese. E daqui a pouco a gente vai dar uma olhada, que é um clone específico de Sangiovese chamado Sangiovese Grosso. Então, daqui a pouco a gente dá uma olhada. Mas falando de Brunello de Montalcino, ele vai surgir oficialmente ali a partir dos anos 30 com esta família chamada Bionde-Santi. Essa família, na verdade, ela já produz esse vinho desde o final de 1800. Mas é a partir de 1930 que esse vinho começa a ganhar um grande destaque. E, aliás, família Bionde-Santi, que é um dos Brunellos até hoje produzido pela família, na famosíssima, né? Eles têm a vinícola deles famosa, Tenuta Greppo. É uma vinícola realmente espetacular, quem tiver a oportunidade de conhecer é muito legal, ainda é uma vinícola familiar e muito prestigiada. Ou seja, a família que criou o Brunello até hoje está no mesmo lugar e continua produzindo Brunello. Esse rótulo clássico aqui, eles fazem pouquíssimos rótulos. Essa família cria Brunello. E até hoje produz Brunello muito valorizado. Quem importa Bionde-Santi para o Brasil é a Mistral. E o vinho, o Brunello deles, eles têm 2 Brunellos. Tem um Brunello que eles chamam de Anata, eu vou explicar para vocês o que isso significa, que é o vinho Brunello do ano. E eles têm o Brunello Reserva. O Anata fica na faixa aí de uns 3 mil reais a garrafa. 3, 4 mil, dependendo da safra. O Reserva é quase 8 mil reais uma garrafa. Isso preço aqui, preço no Brasil atualizado. Então, para vocês verem o quanto pode chegar esses vinhos de Brunello, ao preço que eles podem chegar. Mas vamos entender um pouco da história, vamos entender um pouco do como surgiu, e depois a gente entra nos fatores de terroir. Então a família Bionde-Santi é uma família que já tem
propriedade e é uma família já tradicional da Toscana já há bastante tempo. E o seu Clemente Santi, era um farmacêutico, isso aí estamos falando no final dos anos 1800, um farmacêutico que começa a se dedicar e a estudar os clones de diferentes variedades de uvas. E nesse ano, ou especificamente, né, não lá nesse período, a grande uva italiana e o grande destaque, principalmente da Toscana, é uma uva chamada Sangiovese, que até hoje é a grande protagonista dos vinhos da Toscana. Mas a gente tem outros vinhos representativos, como os super toscanos, como outros grandes, alguns vinhos brancos representativos. Na Toscana, o mais importante ainda é hoje a uva Sangiovese, que é a uva mais plantada de toda a Itália. Mas na Sangiovese, na Toscana, a Sangiovese é uma grande protagonista. E no final de 1800, esse Clemente Santi começa a estudar diferentes alterações, diferentes clones dessa uva. Numa cidadezinha, que ele tinha os seus vinhedos, chamado Montaltino. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a selecionar alguns clones que tem, né, que a gente chama de seleção massal, ou seja, vai tirando algumas videiras que faz a uva mais convencional, como é a Sangiovese, que a gente já vai dar uma olhada na Sangiovese, suas características, e vai deixando as videiras, e vai replicando as videiras que são mais, fazem as uvas mais intensas. E ele começou a fazer isso. E ele começou a selecionar um clone da Sangiovese que tem a casca mais grossa, chamada Sangiovese Grosso. Mas que na época ele não entendia muito bem, final de 1800. E ele fazia o vinho dele para ele consumir. Porque nessa época já existe Chianti. E Chianti é o principal vinho da Toscana nesse período, feito com Sangiovese. Então ele fazia esse vinho nessa comuna chamada Montaltino, que era chamado vinho Scelto, né? Que era aquele vinho que era para ele produzir, era o vinho da família. Como esse clone de Sangiovese tinha a casca mais grossa, eles acabam chamando esse clone de Brunello, né? Brunello ou Brunellino. Brunello, né? Bruno em italiano é uma referência a algo um pouco mais escuro, algo um pouco mais amarronzado, um pouco mais. Então é por quê? Porque esse clone tinha realmente uma intensidade de cor maior. A Sangiovese, de modo geral, tem uma coloração dos seus vinhos um pouco mais clarinhos. E esse clone especificamente tinha uma intensidade de cor um pouco maior e fazia um vinho um pouco mais intenso. E esse Clemente Santi gostou disso e começou a produzir e selecionar para que replicasse esse clone de Sangiovese que ele achou mais interessante. Claro, o conhecimento era bem menor nessa época, não sabia bem como é que funcionava, enfim, mas ele gostava dessa uva e do vinho gerado por ela. E ele começa a produzir esses vinhos. Só que esses vinhos, o que começa a acontecer? Esses vinhos têm uma qualidade alta e uma intensidade maior do que os vinhos convencionais da Toscana. E esses vinhos começam a ficar um pouco mais famosos. As pessoas começam a provar, as pessoas começam a se interessar. E aí esses vinhos começam a ganhar uma certa notoriedade. Bem, quando isso está acontecendo, vai acontecer, né? Quando está redundante, né? Não está acontecendo, vai acontecer. Então, na verdade, quando começa a ganhar destaque esses vinhos, que não era Chianti, era um vinho feito um clone diferente, com um perfil diferente. Quando esses vinhos começam a ganhar um destaque, vem a praga da filoxera. Então a filoxera, no final de 1800, a filoxera praticamente devasta os vinhedos de boa parte da Europa. E isso também vai afetar Montaltino. Quando a filoxera devasta os vinhedos, eles começam a entender, com o passar dos anos, como lidar com a filoxera e eles vão precisar reimplantar esses vinhedos. Quando eles vão reimplantar os vinhedos, ou seja, vão replantar, o neto
chamado Ferruccio Biondisanti, que é o neto do Clemente, que a essa altura, a gente já está falando aí começo de 1900, o neto Ferruccio Biondisanti já está envolvido com a vinícola. E ele toma uma decisão, e essa vinícola se chama Tenuta Greco, que é a vinícola que até hoje faz, né, o clássico Biondisanti. Biondisanti é o nome da família, mas a vinícola se chama Tenuta Greco, tá aqui até hoje, e esse rótulo é assim até hoje. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, inclusive. Eu tenho um aqui e a gente vai dar uma olhada. Quando o Ferruccio vai replantar os vinhedos, ele toma uma decisão que é não replantar os vinhedos mais fáceis e mais produtivos. Ele toma uma decisão que é bem inovadora para a época, porque quando tem a filoxera, que eles vão replantar os vinhedos, a maioria dos produtores preferem replantar os vinhedos mais produtivos e mais resistentes. E a grande maioria tinha uma qualidade mais baixa. Ferruccio Biondisanti, ele toma uma decisão diferente. Ele toma a decisão de agora replantar somente aquele clone de Sangiovese que era um pouco mais intenso. Por quê? Porque ele queria focar os vinhos na qualidade. E aquele clone fazia vinhos mais intensos, mais concentrados. Então, por mais que fosse um pouquinho mais difícil, por mais que fosse um pouquinho mais concentrado o vinho e tivesse um pouquinho mais de trabalho, ele resolveu focar em qualidade no replantio dos seus vinhedos. E isso para a época foi bastante disruptivo. E aí ele aproveitou e também seguiu os passos do avô, implementando novas técnicas de vinificação, fazendo aí fermentações mais longas para ter mais extração da uva, já que a uva tinha mais intensidade, mais característica. Começou a fazer alguns processos de amadurecimento em madeira por um tempo maior, ou seja, deixar o vinho mais tempo em madeira. O vinho era mais resistente, então aguentava mais. E isso foi no começo de 1900. Então os autores consideram que foi Ferruccio Biondisanti, inspirado no seu avô Clemente, que em torno de 1930 vai surgir os primeiros modelos de vinhos que hoje é considerado Brunello de Montalcino. Então, isso aqui é antes de ter as DOCs italianas. As DOCs italianas vão surgir só nos anos 60. Então, aqui fazia um vinho que não era Chianti, mas era um vinho muito concentrado, focado na qualidade. Só que, claro, quando tem um vinho que é focado em qualidade, o preço acaba sendo um pouco mais alto. E que na época era algo bem inovador, bem fora do comum, inclusive, que era muito mais fácil focar em volume do que necessariamente qualidade. E assim surge um vinho diferente, um vinho intenso e que vai ter um potencial de guarda muito grande. E esse vinho, ele é provado e é degustado décadas depois, ou seja, esse estilo de vinho feito nessa região Montalcino, com essa uva que eles começam a chamar de Brunello. Por isso, Brunello de Montalcino, só que sem nenhuma referência de denominação, porque as denominações não existem. E eles começam a chamar esse vinho de Brunello de Montalcino. Ou seja, a uva Brunello, que é a Sangiovese grosso, feita em Montalcino. Então, Brunello de Montalcino. E esse vinho começa a ficar muito famoso. As pessoas querem, começam a pagar caro por esse vinho, que tem um volume menor e uma qualidade maior. E outras vinícolas, vendo esse movimento da família Biondisanti, começam em volta a fazer a mesma coisa. Produzir um vinho mais intenso, começam a replicar esse clone e começam a fazer um vinho com maior extração, com mais tempo de passagem por madeira, um vinho mais concentrado. E assim surge Brunello de Montalcino. Legal, essa é a história inicial. Mas agora vamos entender o que faz Brunello ser Brunello.
porque isso é só a história de como surgiu. E para a gente entender isso, e daqui a pouco a gente vai provar um Brunello, vamos entender um pouco, né, sensorialmente essas características. Vamos entender o que faz Brunello ser Brunello. Porque nós estamos falando de uma região na Toscana, uma das regiões mais lindas do mundo. Uma região que simplesmente é apaixonante. Só que uma região muito ondulada, vamos chamar assim, com cadeias de montanhas, com muitas colinas, com muitas inclinações e com uma diversidade bem grande de terroir. Então já não é uma região tão fácil de se produzir, porque é uma região com muito relevo, mas que faz vinhos simplesmente espetaculares. E aonde que é a Toscana? E esse é um ponto importante. A Toscana é aqui, região central da Itália. Depois nós vamos voltar algumas vezes aqui para dar uma olhada na Toscana. E a gente pode ver que nesse mapa, quanto maior a altitude, mais escurinho, mais amarelado e escurecido fica. A gente pode ver que a Toscana, as áreas planas são verdinhas. Então a gente tem poucas áreas planas na Toscana, praticamente a costa, aqui na costa, e algumas áreas aqui próximo a Pisa, né, que tem a famosa Torre de Pisa, que fica na Toscana, que também adentra um pouco mais de áreas planas. O resto, praticamente toda a Toscana, é com relevo. Aliás, a maior parte da Toscana é em relevo, né, em colinas e em cadeias de montanhas. Com solos muito variados, com diferentes perfis, composições de terroir, ou seja, inclinações, profundidade de solo, a própria questão de amplitude térmica, proximidade e distância do mar, a própria os perfis dos solos diferentes, então uma diversidade muito grande de fatores de terroir. E Montaltino, especificamente, fica numa área mais interiorana da Toscana, mais ou menos aqui. Ou seja, afastado do mar, onde a gente já tem um perfil diferente. Próximo ao mar, a gente tem uma moderação maior de temperatura. Longe do mar, a gente já tem uma extremidade maior, né, das temperaturas e características, né, oscilação climática. Legal, vamos avançar um pouquinho mais. E aí a gente chega nesse mapa, que é um mapa bastante importante de irradiação solar. E quanto mais vermelho, mais calor e mais irradiação solar. E Montaltino está mais ou menos aqui. E a gente já vê que aqui a gente já tem uma quantidade de hora-sol bem significativa. E esse é um diferencial dos vinhos Brunello de Montaltino. São vinhos que são feitos ainda hoje desse clone de Sangiovese, desse clone chamado Sangiovese Grosso, que precisa de um pouco mais de solação, de radiação solar, para que ele consiga amadurecer bem. Tem um amadurecimento um pouco mais tardio, até por isso faz um vinho mais concentrado, mais intenso. E a gente vai ver que a Toscana, ela é praticamente aí 70% de toda a Toscana é formado por cadeias de relevo, né? Tanto colinas, né? Eles chamam, né, as áreas colinares, colinas, algumas áreas de montanha e especificamente Montaltino, que é a cidade do Brunello, que está aqui marcadinho para vocês, é uma cidade que fica do lado de uma cadeia de montanhas muito importantes, aqui embaixo, chamado Amiata. Então, Brunello tem altitude, ou Montaltino tem altitude. A gente vai entender isso daqui a pouco também. Então, aqui é um clima mediterrâneo, toscano. Montaltino vai ter uma oscilação de solos, entre solos argilo-calcários, solos pedregosos, alguns solos aluviais, e vai ter uma oscilação bem grande. E a gente vai ter uma área em Montaltino muito ondulada, com praticamente nada de áreas planas. E isso também vai fazer bastante diferença no perfil dos vinhos. Aqui um resumo rápido sobre a Toscana. A Toscana é uma região que ela é muito, além de muito bonita, ela é muito famosa há muito tempo. Então ela tem várias denominações importantíssimas entre DOCs e DOCGs. Então são 11 DOCGs e 41 DOCs.
muito representativa, aonde a uva principal é a Sangiovese. Ou seja, a Toscana é uma região muito importante, aonde tem denominações muito importantes, e a uva principal é a Sangiovese. Quase 70% de todo o vinho produzido na Toscana é a Sangiovese. Só que a Sangiovese, de modo geral, ela faz vinhos menos intensos, principalmente visualmente. É um vinho com um pouco mais de acidez, é um vinho com um pouco mais de estrutura tânica, o tanino é um pouco mais marcado, mas é um vinho com pouca intensidade de cor, é um vinho com um pouco menos, digamos que visualmente, vinhos que não apresentam tanta intensidade. Só que, estruturalmente, tanino e acidez bem marcados. Mas são vinhos que têm um potencial de guarda longo, principalmente porque esses aromas terciários em Sangiovese vão se desenvolvendo bem, tem uma acidez maior, tem uma boa estrutura tânica, faz com que o vinho tenha um potencial de guarda interessante. Só que quando jovem, às vezes um pouco duros, principalmente esses vinhos mais extraídos e mais concentrados. Bem que a gente está falando de Brunello de Montalcino, mais extraído, mais concentrado. Ou seja, Brunello, de modo geral, é um vinho para guarda, um vinho que tem um potencial de guarda longo. E na Toscana, 85% então dos vinhos são tintos, e Brunello de Montalcino somente vinho tinto. E na Toscana, como um todo, menos de 8% das áreas são áreas planas, ou seja, praticamente colinas e montanhas. Se a gente vai falar da Toscana, a gente tem que falar antes e entender um pouquinho das características da uva, que é a Sangiovese. Porque ela é a uva principal da Toscana e ela é a uva única permitida em Brunello de Montalcino. Brunello de Montalcino, já antecipando, é 100% Sangiovese. 100%. E isso é raro nas denominações italianas. Poucas denominações italianas exigem que seus vinhos sejam feitos 100% com uma variedade de uva. Pouquíssimas. Pouquíssimas. Barolo, Barbaresco, Brunello. São poucas que exigem. A maioria das denominações italianas, elas permitem que seja um corte de diferentes uvas. Às vezes tem uma protagonista que tem que aparecer em maior quantidade, mas poucas denominações, né? Pouquíssimas. Nisa também exige, com Barbera 100%, Barolo Barbaresco com Nebbiolo 100%, Brunello de Montalcino com a Sangiovese 100%. Então já para a gente começar a pensar. Então já dá para a gente dar uma olhada aqui nessa Sangiovese grosso, que dá para ver que ela tem, né, a casca um pouquinho mais grossa. E a uva principal da região central da Itália, principalmente da Toscana, é a uva de maior volume em toda a Itália. Sangiovese é a principal uva em volume, a uva que tem mais volume. E é uma uva que, quando produz vinhos, principalmente os vinhos quando jovens, eles são um pouco mais intensos. Eles são vinhos com essa estrutura tânica e acidez um pouco mais marcada. Muitos autores gostam de dizer que a Sangiovese é uma uva para vinhos gastronômicos, que combinam muito bem com pratos, pela acidez e pelo esse peso, né? Essa estrutura tânica um pouco mais marcada. E o seu perfil aromático é muito um perfil aromático de frutas vermelhas, lembra algumas notas de ervas, lembra algumas notas de, principalmente essas notas um pouco mais especiadas, aí vai depender do período, né, da forma de amadurecimento, passagem por madeira. Normalmente Sangiovese passa por madeira para dar uma amaciada nessa estrutura tânica, que é um pouco mais marcada. Não necessariamente Sangiovese tenha tanto tanino. Normalmente o tanino é um médio, médio mais, mas esse tanino mais marcado. E aqui, e esse é um gráfico que eu gosto porque ele dá uma média dos vinhos para a gente entender, a gente já vê que os vinhos médios de Sangiovese, eles tendem a ter um pouco menos de intensidade de cor, essa intensidade de cor é uma média menos, às vezes até chega uma intensidade média, uma intensidade média de aromas e sabores, só que quando os vinhos têm potencial de guarda, tem uma boa concentração desses precursores aromáticos, ele desenvolve bem aromas terciários, que vão deixar o vinho mais complexo, mas tende a ter tanino médio mais para muito, e esse tanino bem marcado, bem astringente, acidez muita, e normalmente esse álcool e esse corpo um pouco mais médios, né? Então a gente vai ter aqui vinhos a partir de 12,5,
às vezes alguns 12 em algumas áreas da Toscana. Então a gente vê que tanino e acidez, e principalmente quando tem perfil aromático para desenvolver precursores, para desenvolver esses aromas terciários. Aí vai fazer vinhos mais longevos, mais complexos, mais intensos. Esse é o grande diferencial de Sangiovese. Faz alguns vinhos ralinhos, só que normalmente paga um pouco, pelo que eu pago, paga um preço, porque o consumidor não gosta muito de vinho muito ralinho de cor. Pensa que é um vinho parecido com Pinot Noir, pensa que é um vinho menos intenso, quando coloca na boca, tem aquele choque, né? Tem aquele impacto, um vinho muito mais gastronômico. São vinhos, então, que normalmente precisam de um tempo de evolução para ele dar uma maciada. Fica um vinho muito intenso, muito intenso em boca. Por isso que a grande maioria dos vinhos de Sangiovese, ou muitos dos vinhos de Sangiovese, eles melhoram com algum tempo de evolução. São todos? Não. Alguns são ralinhos, né, muito volume de produção, e a variedade acaba, né, não perdendo um pouco de intensidade. Mas se eu falo que Sangiovese é a uva principal, e esse gráfico é um gráfico médio, por quê? Porque quando a gente fala de Brunello, ou da Sangiovese Grosso, e a Sangiovese tem dois grandes clones na Toscana, o principal, que é só mais comum que é chamado Sangiovese Piccolo, né, que é uma Sangiovese que o grãozinho é um pouquinho menor, e o Sangiovese Grosso, que tem a casca um pouquinho mais grossa, que é a uva utilizada por Brunello. É a mesma uva, tem pequenas oscilações entre elas. Sangiovese Grosso tem a casca um pouquinho mais grossa, mas ainda é a mesma variedade, só um clone um pouquinho diferente que muda um pouco o seu perfil. Quando a gente fala da Sangiovese Grosso em Brunello, ganha um pouco mais de cor, casca é mais grossa, ganha mais tanino, normalmente esse tanino vira muito, a acidez continua sendo muito, só que especificamente em Brunello de Montalcino, o álcool normalmente sobe, fica um médio mais, corpo normalmente sobe, fica um médio mais para muito. Por quê? Porque precisa, como é um clone com a casca um pouco mais grossa, precisa no amadurecimento extra. Esse amadurecimento extra acaba gerando vinhos um pouco mais intensos. Se eu falo que Sangiovese é a uva principal da Toscana, ela está presente em diferentes denominações da Toscana. Desde as áreas mais centrais, famosíssimas, principalmente de Chianti. Então, Chianti aqui nessa área central, muito famosa, desde Chianti clássico até os outros Chiantis. As regiões costeiras, tem várias áreas importantes de Sangiovese. Eu até coloquei aqui no material para vocês um pouco das características de Chianti, Vino Nobile de Montepulciano, que fica aqui, né, na região da comuna de Montepulciano, né? Carmignano, Morellini Descansando aqui, ó. Morellini Descansando e outras. E aqui no final, uma outra denominação, aí até vamos dar uma limpada aqui, que tá aqui, marcadinho, que fica nessa comuna, aqui mais pro sul da Toscana, essa comuna, né, essa cidade chamada Montalcino, que tem características de terroir muito distintas. E aqui um ponto diferente. A partir daqui a gente começa a fazer uma separação importante. Que é o quê? Eu tomar um gole d'água. A separação muito importante, que é o quê? Parece até aqui que o maior diferencial de Brunello de Montalcino é esse clone de Sangiovese que tem a casca, que é né, a casca mais grossa, que faz vinhos um pouco mais intensos, correto? Tem uma influência, mas o principal diferencial de Brunello de Montalcino é o terroir. É o terroir que faz com que os vinhos fiquem mais intensos. Claro que tem uma variedade que especificamente tem um clone que tem uma intensidade um pouco maior, esse clone consegue amadurecer bem em Montalcino, também ajuda. Mas é o terroir. Os produtores, eles são quase unânimes quando eles dizem a diferença de Montalcino não é o clone Sangiovese Grosso, mas o terroir. E é isso que a gente vai começar a entender agora. Montalcino, que dá o nome, é uma pequena cidade, e a gente viu aqui no mapa, no sul da Toscana,
né, no centro-sul da Toscana, muito próximo a Siena, uma das principais cidades da Toscana, né, as duas cidades mais famosas, conhecidas na Toscana é Siena e Florença, ou Firenze, né, em italiano, Florença em português. Montaltino está um pouco mais a sul de Siena, só que tem um terroir muito diferente do restante da Toscana. Primeiro, é uma comuna pequenininha, uma área até um pouco maior, mas muito área rural. Olha aqui que foto bonita e olha o que é o cenário da região. Olha o que é o cenário. Aqui está a comuna de Montaltino. Olha a cidadezinha aqui, bem pequenininha. Visitar aqui é lindo, assim. Você passa o dia aqui visitando pequenas ruelinhas, né? Aqueles pequenos estabelecimentos. É uma comuna bem pequenininha. E claro, cercado de área rural, que são as vinícolas. Se vocês olhar aqui, ó, estão vendo vários vinhedos aqui. Mas percebam que não é toda a área que dá para ter relevo, que dá para ter vinhedo. Tanto que toda a área, ó, tem áreas, cadeias montanhosas mais difíceis. Se vocês olharem aqui, ó, dá para ver que tem bastante montanha. Então, é uma área de maior altitude. Então, os vinhedos de Montaltino estão a partir de 100 metros e chegam a 650 metros de altitude. Ou seja, já é uma cadeia quase de serra. Claro que aqui mistura um pouco de colinas e cadeias montanhosas. E lá, que na verdade aqui é um pouco mais para o sul, tem uma cadeia de montanhas bem alta chamada Amiata, que passa de 1.700 metros de altitude. Claro que não tem vinhedos até essa altitude, tem os vinhedos em Montaltino até 650 metros. Então, cadeias de montanhas que cercam a região. Muito relevo, praticamente não tem área plana, e já dá para ver que a gente tem um pouco mais de altitude. E essa altitude já é um primeiro ponto importante. Por quê? Porque as noites aqui são frias e os dias são bem ensolarados. Bem ensolarados por quê? Porque essa cadeia de montanhas, que tem um pouco mais para o sul, chamada Miata, ela bloqueia a chuva e as nuvens que vêm do sul, que é da onde vem a chuva. Então, além da altitude, Montaltino também é mais seca do que o restante da Toscana. Como é cadeias montanhosas, essa cadeia montanhosa também bloqueia boa parte da influência que vem do mar. Então, Montaltino tem altitude, é mais quente, é mais seco e tem menos influência de brisa marítima. Ou seja, é uma região onde a uva consegue ter um amadurecimento extra. Só que esse amadurecimento extra, dessa insolação um pouco maior, é moderada pela amplitude térmica, porque com as noites frias consegue estender a maturação. Não amadurece tão rápido. O amadurecimento é lento e longo. Faz com que os vinhos, além de reter a acidez, desenvolver bem a parte fenólica, cor, a parte taninos, antocianinas, né, cor, a parte dos taninos, né, da estrutura tânica, desenvolve bem aromas e sabores e, como tem um amadurecimento extra, concentra um pouco mais de açúcar. Faz um amadurecimento extra da uva. O clone já é um clone que tem um pouco mais de intensidade, faz um vinho mais intenso, faz um vinho mais potente, faz um vinho um pouco mais concentrado. E não à toa que Montaltino tem alguns dos produtores mais icônicos do mundo. E aqui tem 4 grandes produtores. Montaltino hoje tem mais de 200 vinícolas, mais de 200 produtores. E alguns dos mais icônicos do mundo hoje estão aqui.
E esses produtores, eles ainda são muito uma pegada local, artesanal. Tem algumas grandes vinícolas, a gente vai ver daqui a pouco, Banff e outras, mas aqui 4 grandes produtores muito diferentes entre eles, de altíssima qualidade. Salvione, quem importa para o Brasil é a Decanter, simplesmente espetacular, um dos melhores Brunelos que eu já provei. Salvione é espetacular, um produtor pequeno, uma qualidade muito alta, bem artesanal. Beyond Santi, que é um produtor, né? A gente viu que praticamente é quem inventou o Brunello, quem criou o conceito de Brunello, né? Lá começa final de 1800, 1930, o conceito de Ferruccio Beyond Santi, e nos anos 60 vai virar a primeira, vai virar a denominação. Vai virar DOCS, eu conto para vocês daqui a pouco. Só que num conceito, esses dois, num conceito mais, um pouco mais tradicionalista, né? Aquele conceito de maior extração, maior concentração. Aí depois a gente tem Casa Nova de Neri, que é espetacular, né? Vinhos extremamente premiados, muito modernista, aquela extração de fruta, madeira nova, né? Simplesmente espetacular, caríssimo, né? Casa Nova de Neri, todos os vinhos, o Ceretalto, que é o vinho ícone deles, quem importa para o Brasil é a Gran Cru, espetacular, assim, são vinhos potentes, concentrados, mas muito bons, com uma profundidade, uma intensidade, aromas e sabores complexos, só que caros, né? São todos vinhos caros. E Soldeira, talvez seja mais icônico dos Brunelos, apesar de depois ele ter brigado com o consórcio, ele tirou, né, o nome Brunello de Montaltino, né, ele brigou com o consórcio, começou a chamar o vinho dele de GT, tirou da denominação, mas fazendo ainda estilo Montaltino de ser. Eu conto essa história para vocês, que é uma história bem interessante. E 4 ícones, né, caros, né, que importa também soldeira para o Brasil é a Decanter, assim como Salvione. Então, Beyond Santo é da Mistral e Casanova de Neri é da Gran Cru. Mas vinhos incríveis, assim, uma intensidade, todos eles, produtores diferentes, perfis, mas com uma complexidade, uma intensidade muito grande. E aí, claro, os vinhos extrapolam aí a faixa de 2, 3, 4, 5 mil reais. Né? A soldeira custa quase 6 mil a garrafa. Né? Beyond Santo e o Anata. O que é o Anata? Falei para vocês, né? Que eu explicar. A Nata é a safra. Então, o Brunello, ele pode ser classificado como Brunello, que eles chamam de Anata, ou seja, Brunello da safra, tá aqui 2013. Então eles chamam de Anata, e alguns até escrevem Anata, ou seja, Anata é safra em italiano. E tem o Riserva, que os produtores fazem só em anos melhores, enfim, tem uma regra um pouquinho mais rígida, já vou mostrar para vocês também. Então, normalmente quando fala Brunello Anata, é o Brunello da safra. Quando fala reserva, é o Brunello que foi feito com uma regra mais rígida, normalmente ele só nas melhores safras que acaba saindo. Mas antes da gente, né, chegar nessa ideia, vamos entender o que faz, né, esses fatores de terroir que fazem esse amadurecimento maior que a gente começou a ver, né? Primeiro, Montaltino está afastado do mar. Então, a gente tem aqui o Mar Tirreno, está aqui nessa região. Então, as brisas marítimas começam a encontrar muitas cadeias montanhosas e não consegue chegar até Montaltino. Várias cadeias de montanhas. Então, a gente viu aquela região bem montanhosa, bem colinar. Só que a chuva, então o frescor do mar não chega. A neblina do mar também não chega. Também bloqueia nas cadeias de montanha. Só que a maior cadeia de montanha, ela está aqui no sul de Montaltino, que se chama Amiata. Só que o que acontece? A chuva, ela vem do sul. Quando a chuva vem do sul, as nuvens de chuva batem nessa cadeia de montanhas e não conseguem passar. Então a chuva ela vai contornar, ela vai entrar para o continente para cá e vai subir região costeira. Essa região de Montaltino fica muito seca. E quando chove aqui, chove principalmente no período ali de outono, inverno e primavera. Os verões, que é o período de amadurecimento da uva, são bastante secos e também contribuem para, primeiro, se não chove, não tem nuvem,
tem sol extra. Se não chove, e a gente sabe que chuva na época da vindima, do amadurecimento, principalmente no período final de amadurecimento da uva, pode trazer problemas, né, de doenças, a chuva pode fazer a uva inchar e tudo mais, e perder qualidade. Então, essa cadeia chamada Amiata, que fica aqui no sul de Montaltino, bloqueia essa chuva e essas nuvens que vêm do sul. E esse é um ponto importante, porque essa cadeia ela é muito alta, ela passa de 1.700 metros de altitude. Por mais que Montaltino chegue ali, a gente viu, né, a 600 metros, 650 metros. Então, esse é um ponto extremamente importante. Então, a cadeia, e aí vocês podem ver essa cadeia de montanhas, ó, aqui a gente vê esses pequenos vilarejos que formam Montaltino, e essa cadeia montanhosa bastante alta, bloqueando a chuva, bloqueando a umidade. E aí surge, né, o terroir que favorece esse amadurecimento extra. As chuvas então ficam concentradas mais do outono à primavera e o verão então mais quente, mais seco, menos nublado, com bastante radiação solar, com bastante um pouco mais de calor e traz esse amadurecimento extra das uvas. Então uvas mais concentradas. E esse vinho que surge, ele é um vinho muito destacado. Ele é um vinho muito concentrado, né? E começam a surgir vários outros produtores. Tanto que quando Brunello começa a ganhar relevância, ali no começo do século XX, tem algo em torno de 50 hectares de produção e um pouco mais de 20 produtores. Hoje, a gente já tem Brunello, a denominação, né, a DOCG, Brunello de Montaltino, com mais de 2.000 hectares. A grande maioria pequenos produtores. E hoje já são mais de 200 pequenos produtores. Então aqui o mapa de Montaltino, todos esses pontinhos vermelhinhos aqui, são produtores que tem. Aliás, eu vou botar aqui no material para vocês esse mapa de Montaltino com todos os produtores listados para vocês, um por um. Todos os produtores de Montaltino e a localização de cada um deles. Agora eu vou entrar um pouquinho mais aqui na região, porque a gente vai ter uma oscilação de características de terroir que vai mudar um pouquinho o perfil dos vinhos. E aí, de acordo com a localização do produtor, ele vai ter uma tendência a ter um perfil de vinho. Então, essa região toda, a área de produção de Brunello, e Brunello tem que ser produzido nessa área de Montaltino, onde Montaltino é a cidade principal, e tem várias outras pequenas comunas aqui em volta, né? Pequenos vilarejos aqui em volta. Montaltino é o mais, é a comuna, né? A cidade principal, e que dá nome para a denominação. A área toda tem mais de 24.000 hectares. Só que de vinhedo, como a gente viu que é uma área de muita cadeia de montanhas, muitas colinas, a área de vinhedos chega a 3.500 hectares. E dentro, na mesma área, aonde tem Brunello de Montaltino, são permitidos 4 denominações. Na verdade, são 5. Depois eu falo de uma outra que é um dos que antes. Mas 4 denominações ficam sobre a tutela de um mesmo consórcio. O que é o mesmo consórcio? Consórcio é a associação de produtores que regulamenta a denominação. Então, o consórcio de Brunello de Montaltino, ele é um consórcio que tem 4 denominações autorizadas. Tem Brunello de Montaltino, tem Rosso de Montaltino, tem Moscarello de Montaltino e tem Sant'Antimo, que é uma DOC. Ou seja, a única que é DOCG é Brunello, que é a que tem maior volume, tem maior prestígio. Depois eu dou uma breve explicação sobre as demais. Brunello é a principal. Brunello é a mais destacada. Cada um faz um estilo de vinho diferente aqui, né? Rosso de Montaltino é um vinho também 100% Sangiovese, mas com regras mais brandas, menos rígidas que Brunello, então faz um vinho menos intenso. Moscatello é um vinho branco, normalmente doce, e Sant'Antimo é um vinho... São várias uvas permitidas, principalmente castas internacionais, enfim, conto um pouco essa história também para vocês. Agora, Brunello é a principal, e Brunello tem mais de 2.000 hectares. Se a gente parar para pensar, de uma área de 24.000 hectares, ter 2.000 apenas para vinhedos de Brunello
é relativamente pequeno. Apesar que as áreas estão crescendo, cada vez tem mais. É uma das denominações que mais cresce, porque tem um destaque internacional muito grande. É um dos vinhos mais procurados pelos americanos, pelos Estados Unidos, para importar para os Estados Unidos. E tem um valor agregado muito alto. Então está crescendo muito as áreas. A gente viu, né? Sair ali de 20 produtores para mais de 200. Então está crescendo muito, continua crescendo. Hoje, Brunel de Montaltino, só a denominação, né, a DOCG, Brunel de Montaltino, ela exporta algo em torno de 11 milhões de garrafas. Assim, então é muita coisa. Ela tem um volume muito grande hoje e muito significativo. Mas as regras são regras bastante rígidas de produção e a gente vai dar uma olhada. Mas, então, é a região, e aqui eu até botei um resuminho para vocês, ela é quente o suficiente para ter um amadurecimento extra da uva, mas não tão quente para encurtar o ciclo vegetativo, ou seja, para antecipar o amadurecimento. E isso também é um destaque porque ajuda muito a reter a acidez. E aqui vocês estão vendo, ó, na entrada de Montaltino, tem essa fortaleza. Porque na comuna, na cidade de Montaltino, é o ponto mais alto. E aqui tinha esse vilarejo, essa comuna, tanto que essa fortaleza ela é muito famosa. E essa cidade de Montaltino, ela ficou muito famosa porque ela era uma das cidades que era praticamente intransponível. Ela ficava no alto, uma fortaleza, ela é uma cidade murada, muito fortalecida, e que durante as guerras ali os ducados da antiga da Itália, né? Não era Itália na época ainda, né? A Itália vai unificar final de 1800. As cidades duelavam por áreas e Siena era uma cidade muito famosa e que tinha um território muito grande. E diz que Siena nunca conseguiu tomar Montaltino, porque Montaltino era uma cidade muito fortalecida. Então, ela já tem uma história aí também bem bacana. Legal. Então, aqui mais um pouquinho de Montaltino, né? Então, essa essa cadeia montanhosa de Amiata protege dessa entrada, então, de neblina, protege também da geada. Por quê? Porque como acaba tendo muito os vinhedos em relevo, a geada não se forma. Como aqui a gente tem uma área com presença de vento, e esse vento ele é um vento relativamente quente, não é o vento fresco que vem do oceano, também ajuda a remover um pouco da neblina. Então, aquele efeito, aquele fenômeno que acontece em regiões costeiras, aquele fenômeno que acontece em algumas áreas, como no próprio Piemonte, com Barolo, com Barbaresco, onde a neblina vem e protege um pouco os vinhedos da radiação solar, aqui em Brunello não acontece. Aqui em Montaltino, na verdade, não acontece. Essa soma de fatores, por isso que eu falei para vocês, o que difere, na verdade, é a soma de fatores de terroir. E agora a gente vai entrar nas regras de produção. Porque aqui a gente só está vendo os fatores de terroir. E tem regras de produção bem rígidas. Mas o que difere, muitas pessoas acreditam que os vinhos de Brunello de Montaltino são mais concentrados e intensos por causa da uva. Não. É por causa do terroir. A soma de características que a gente está vendo. E mais o solo, e mais as regras de produção que a gente vai entrar daqui a pouco. Então, é um lugar lindo. Então, a gente vê ó, esses pequenos vilarejos, pequenas vinícolas, ainda muitas vinícolas familiares, a própria Beyond Sante, que é uma das mais famosas, ainda é uma vinícola familiar. E quem for visitar a região precisa marcar, tá? Precisa marcar porque eu visitei a Beyond Sante, assim, é uma visita incrível, mas eles recebem pouquíssimas pessoas, é bem restrito, é uma visita ainda, é uma vinícola familiar, é bem difícil. Eu tive um caso até bem peculiar, assim, vou degustar o vinho com vocês e eu vou contando um pouquinho de história, que eu vou colocar, a gente vai entrar agora nos fatores de terroir, principalmente das regras de produção, e vamos entrar um pouquinho em solo também. Mas eu tava lá em Montaltino e fui visitar a Beyond Sante, né? Fui visitar algumas vinícolas, fui visitar a Beyond Sante. E quando eu tava lá, a gente era um grupo técnico, né? A gente tinha levado um grupo lá para estudar, e a vinícola tava fechada. E só recebeu o nosso grupo. E aí, como é uma vinícola muito famosa, vai muita gente querer conhecer, visitar. E aí eu nunca vou esquecer, assim, chegavam muitas pessoas
tentando entrar na vinícola. E chegavam ali no portão principal e não deixavam entrar. E daí chegou um casal de brasileiros. E aí eu tava ali na próxima entrada, só que eu tava dentro da vinícola e eles estavam fora. E o casal disse, eu queria entrar para visitar, para conhecer, enfim. Eu falei, olha, tem que falar com eles ali, eu não sei, né? E aí, enfim, o nosso grupo ali dentro. E aí eu lembro bem dessa história que o casal queria conhecer e eles, né, não tava vinícola fechada e eles não estavam recebendo. Então tem que marcar, tem que agendar, principalmente agora em épocas de pandemia. Bom, vamos, antes da gente entrar um pouquinho nas regras de produção, antes da gente entrar um pouquinho nos fatores de solo, porque também tudo isso vai ajudar a influenciar no perfil dos vinhos, vamos degustar, eu quero degustar um vinho com vocês. E eu quero degustar, claro, um Brunello. E aí até trouxe aqui, só pra gente dar uma olhada, eu trouxe o vinho que eu vou degustar com vocês, né? O Família Castellani, Brunello de Montalcino, né? Ou seja, sempre vai aparecer Brunello de Montalcino grande. E aqui, né, é DOTG, ou Denominazione de Origine Controllata e Garantita. E vai aparecer o ano, que é obrigado a constar. Então a nata é o ano, é a safra. Aqui eu tenho dois anatas, ou seja, dois vinhos que não são reserva, são só vinhos da safra. Então eu tenho, né, Família Castellani e eu tenho o Bion de Santo, que é o mais clássico. Só que eu resolvi degustar Castellani, por quê? Porque é um ano que eu vou mostrar para vocês. Aliás, já mostrei, né, no começo da aula, que é um ano que foi um ano difícil. Lembra aquela safra que ganhou só 83 pontos? 2014. E por que que foi um ano difícil? E até que servia a dosezinha aqui já pra gente provar. Por que que foi um ano difícil? Porque foi um ano muito quente e muito seco. As uvas pararam o ciclo vegetativo de tão calor que foi. E poucas áreas de Montalcino conseguiu amadurecer uva. E o que que acontece quando tem anos muito difíceis? Muitas das vinícolas perdem uva, muitas das vinícolas a qualidade é muito baixa e nem faz Brunello. Nem faz Brunello de Montalcino, acaba fazendo Rosso de Montalcino apenas, que é o vinho mais simples. Por quê? Porque não tem qualidade suficiente na uva para fazer Brunello. E a gente vai entender agora por que também, porque a regra de produção exige um período maior de amadurecimento, né, passagem por madeira. Então, se a uva não tem qualidade, nem adianta colocar, porque o vinho não vai ficar bom. Então, eu servi aqui uma dose, né, do Castellani, tá aqui, a gente já vai provar. Mas antes eu só queria mostrar um pouquinho vamos voltar para essa câmera, mostrar um pouquinho aqui do rótulo do Beyond Santé, né, que eu não abri a garrafa, eu tiro ela com Coravã. Então fazem alguns meses que eu estou provando algumas doses para algumas aulas. E aqui dá para vocês verem, ó, a nata, esse aqui é 2011. Esse eu degustei na aula com vocês aí faz algumas aulas atrás. E o que eu vou provar com vocês hoje é o Família Castellani, né, Brunello de Montalcino, que também é a nata 2014. Mas mesmo num ano que foi muito quente, esse vinho aqui tem 13,5% de álcool. Ó. Não teve aquele amadurecimento tão extenso, aquele excesso. Vamos dar uma olhada aqui. Alguns vinhos de Brunello vão a 14% de álcool. E vamos ver o Beyond Santé. Beyond Santé também, ó, 2013 aqui, ó. Chegou a 13, 2011, desculpa, que é o ano, a 13,5% de álcool. Mas o que eu vou provar com vocês é o Família Castellani. Então vamos dar uma olhada nas características desse vinho. E aí depois que a gente degustar, a gente vai para as regras de produção. As regras de produção também são importantes. Também são outro indicativo importante do nível de qualidade. Então o que a gente tem aqui? Um vinho que tem uma intensidade de cor média, com a média menos até, né? Se a gente olhar aqui, que vocês não vão conseguir ver com essa câmera, aqui dá para ver, né? Então a intensidade média menos, inclinando aqui na parte central, né? Eu consigo ver bem através, parece quase a cor de um Pinot Noir. Só que um pouquinho já com as notas um pouquinho mais puxadinho para um granada. Então, visualmente é límpido, ainda tem bastante brilho, não tem resíduo. Ele tem uma intensidade média menos de cor. E até assim na taça parece que ele é um pouquinho mais. Quando tu inclina aqui, dá pra gente ver que eu consigo ver bem através do meu dedo. Aqui, né, vocês conseguem ver um pouquinho melhor. Por causa das câmeras acaba ficando parecendo um pouquinho mais intenso, mas não é. É um médio menos aqui. É bem translúcido através dele. E a cor, ele é um
um vermelho rubi com a borda com reflexos granadas. No nariz, sem agitar. O nariz é bem característico, né? Bem peculiar. Um aroma de chá. Lembra um pouco de chá verde. Ele lembra um pouco de framboesa bem madura. Lembra um toquezinho de amora. Ele lembra um toquezinho da madeira, mas não é aquela madeira nova, assim, aquele toquezinho de madeira mais um pouquinho mais envelhecida. E um leve especiado. Vamos agitar a taça. A intensidade de aromas é uma intensidade média de aromas. Mas sem agitar a taça, já é uma complexidade interessante. Vamos agitar 3, 4 voltas. Agitando a taça, ele fica um pouco mais alcoólico, né? Tu tem uma pungênciazinha do álcool. Fica uma fruta mais madura. E ele fica um pouquinho mais terroso, onde aparece um pouco mais essa nota. Então a nota a nota do chá aparece um pouco mais. Ele quase aparece uma nota, quase quando um toquezinho de suboá, começando a aparecer aquele chão de bosque, né? Aquela madeira às vezes mais envelhecida, às vezes tem aqueles musgos. Interessante, ele tem uma boa complexidade. E tem essa nota da madeira, essa madeira envelhecida interessante também, bem interessante. Legal. Eu vou colocar na boca alguns pontos de atenção. É esse álcool, né? A pungênciazinha do álcool, um pouquinho, aparecendo um pouco mais. Então vamos ver, porque a tendência é ter esse vinho com um pouco mais, né, desse vinho com um pouco mais de acidez, um pouco mais de tanino. Vamos ver, normalmente um pouco mais de intensidade. Ficar na boca. Hum, hum. Ele agora não avalia. Cultura, ele é 2014. Vamos vir já com 6 anos. Não, 8 anos, né? 2022, 8 anos. É um vinho que tem a textura tânica ainda bem marcada, é um tanino médio mais. É um vinho seco, tanino é médio mais, bem marcado. O álcool dele é um álcool já quase chegando em médio mais e corpo médio mais. Tudo para cima, né? Ele é um vinho potente, intenso. Ele esquenta um pouco, né? Testa, ele esquenta um pouco a garganta. É um vinho de presença, mas ele é um vinho que tem bastante sabor. As estruturas, as características estão um pouco mais evidentes, mas é um vinho que tem bastante sabor. Vamos mais um gole. Hum. Segundo gole que a gente começa realmente a avaliar. E é interessante, porque esse tanino é bem marcado. Até lembra um pouco desse, quase aquele chá preto. Mas não é ruim. É gostoso. Esse álcool, esse corpo, né? O corpo talvez até um pouquinho ali, médio. Talvez entre aí. Né? Médio para médio mais. E essa acidez é uma acidez média. E ela não deixa o vinho até ficar cansativo, mas a acidez está um ponto abaixo dessa parte estrutural do vinho. E tem bastante sabor. Só que são aqueles sabores já um pouco mais complexos. Não são aquela fruta aparece num segundo plano, vem essa nota muito de chá, tem uma nota especiada, tem essa nota um toque de uma madeira um pouco mais envelhecida. Ele lembra até um pouco de. Hum, ele tem esse toque terroso, né? Esse toque terroso também ele é agradável. Em boca ele lembra um pouco menos esse suboá, lembra mais quase aquele nota de uma madeira um pouco mais envelhecida, aquela madeira que ficou ali no relento e foi, né, meio que né, foi envelhecendo um pouquinho, mas é gostoso, assim, é elegante, apesar de intenso, né? Ele é intenso, mas tem a sua elegância. Isso é gostoso. E uma persistência média. Dá pra ver que a safra aqui sofreu um pouco, ele tem um pouco menos de intensidade de sabor em boca, né? A acidez está um pouco menor, um ano muito quente, né? Uma safra muito quente. E ele tá com um pouco menos sabor, um pouco menos acidez, um pouco mais desse álcool, desse peso. Mas é um vinho gostoso, um vinho bom. É um vinho caro, né? Brunello é caro de modo geral. Esse Família Castelano, que importa pro Brasil é a Evino.
Eu paguei essa garrafa na época em torno de R$ 400, mais ou menos. Tá? Eu acho que essa safra, que é 2014, acho que não deve ter mais, mas eles trazem regularmente. Talvez deve ter a safra 15, que deve estar no mercado, deve ter subido um pouquinho, tá? Uma vez que eu vi, estava perto de R$ 500. Mas bem interessante. E o nível de qualidade. Hum, essa intensidade de sabor é um pouco menor, a persistência fica um pouco menor. Olha lá, é um bom vinho. É um bom vinho, tem bom perfil, não passa disso. É uma safra difícil, mas é um bom vinho, tem sua funcionalidade. Só que é Brunel, né? Então é caro, mas dá pra ver essa madeira bem evidente. Não é madeira nova, provavelmente madeira antiga, com um bote grande. Tem essa nota de. Quase que é um toque de madeira rústica, assim. Mas é um vinho gostoso, né? Um vinho interessante. Aliás, né, lembrando que quando a gente fala de Montaltino, a gente está na região central da Itália. Então aqui vocês estão vendo marcadinho em vermelho, né? Na Toscana aqui, principalmente um pouco mais para o sul. E essa região central da Itália, ela é uma região mais moderada de temperatura. Lembrando que para o norte a gente tem regiões mais frescas e vindo mais para o sul a gente tem regiões mais quentes. E aqui nessa parte central da Itália, Toscana principalmente, é um pouco mais moderado. E Montaltino, essa altitude que Montaltino tem, que traz essa amplitude térmica e faz com que o amadurecimento seja mais longo da uva, traz um frescor extra. E esse frescor extra faz toda a diferença, porque vai retendo a acidez. O Sangiovese já tem uma acidez um pouquinho mais destacada. E essa retenção de acidez traz um frescor. E assim, mesmo num ano muito quente, onde a gente viu que 2014 foi uma safra muito quente, está apresentando bem, mas muito Brunello. Brunello é um vinho mais intenso, é um vinho mais gastronômico, é um vinho mais concentrado, é um vinho com maior potência, é um vinho mais intenso. Então aqui, né? O que eu provei com vocês? Eu provei Família Castellani, 2014, e então, eu vou deixar aqui a tacinha. Bem interessante o vinho, mas de um ano difícil. É uma safra difícil, que é caro, né? E as safras, as melhores safras aí, claro, e os melhores produtores, mais conceituados, vão ter um destaque maior. Então, Beyond Sunday, por exemplo, essa garrafa aqui vai chegar quase R$ 4.000 hoje, aqui no Brasil pela importador, 3.000 e alguma coisa, provavelmente. Então, são vinhos caros. Avançando um pouquinho, e aí, chegando na regra de produção, a gente tem visto, tava olhando bem, né? A região, o terroir. E aí, avançando um pouquinho mais, a gente tem os solos de Montaltino. Então, lembrando que a gente está aqui, né? Montaltino. Os solos de Montaltino são variados. Então, também são solos menos férteis, principalmente se comparado com a região de Chianti, né? Toscana Central. São solos pedregosos, são solos de calcário, são solos argilosos, depende da região, depende da área de Montaltino, que vão ter também diferentes altitudes. Tem vários rios, né? Praticamente a gente tem Montaltino cercado de rios, né? Rios Aço, Ortia, né? Umbrone, diferentes rios aqui que cercam a região. Então tem algumas áreas com maior presença do solo um pouco mais aluvial, com presença de cascalho, com presença de areia, onde normalmente o vinho fica um pouquinho mais, digamos, mais leve, um pouquinho menos intenso. Mas para chegar nesses fatores de solo, né, de diferentes solos, aí vai ter diferentes perfis, a gente tem que dar uma passadinha, para avançar um pouquinho, a gente tem que dar uma passadinha nas regras de produção, que esse é um ponto importante. E aí daqui a pouco a gente dá uma olhada que a gente tem diferentes composições de solo, mas as regras de produção de Brunello, a gente viu os fatores de terroir que influenciam, e as regras de produção influenciam muito, a gente vai ter que, e isso é importante, disciplinare é a lei que o consórcio, que é a associação de produtores, autoriza, ou seja, a regra de produção para ter o selo de Brunello de Montaltino e todo, daqui a pouco eu mostro para vocês, está aqui na garrafa, toda a denominação italiana tem um selo, consórcio que dá esse selo para ter o nome, para ter o direito de usar
a denominação. Então, para Brunello de Montalcino, então, é uma denominação de OTG, ou seja, DOCG, tem que ser 100% Sangiovese, e aí tem os sinônimos para essa Sangiovese grosso, que é Brunello ou Brunellino. É uma região que a gente já viu então, que os verões são mais quentes, chove algo em torno de 700 milímetros, mas principalmente no outono, no inverno e na primavera, e com amplitude térmica. Os solos a gente vai ver daqui a pouco, e aqui começa algumas regras bem importantes, que é a regra de afinamento. Brunello, ele só pode ir para o mercado, o Anata, ou seja, que é o vinho da safra, 5 anos após a vindima. E o reserva 6 anos após a vindima. Ou seja, Brunello, para ir para o mercado, precisa de no mínimo 5 anos após a vindima. Ou seja, agora, hoje a gente está em 2022, agora está chegando no mercado a safra Brunello de 2017. E esses 5 anos, ele vai dizer o seguinte, olha, depois do vinho, ele vai exigir, depois que o vinho está pronto, ele vai exigir 4 anos, que eles chamam, após o ano da vindima. E aí ele vai exigir que desses 4 anos após o vinho estar pronto, ele fique no mínimo 2 anos em madeira. Pode ser barrica ou pode ser bote. O produtor escolhe, não tem problema. E aí também no mínimo 4 meses em garrafa. Ok. Mas se exige 5 anos, tem produtores que deixam muito tempo. Eu digo 5 anos por quê? Por que tem essa diferença aqui? Porque 5 anos é depois que, no total, tá? A partir da vindima. Esses 4 anos da regra é após a produção do vinho. Então a gente vai ter aí um período mais ou menos, aí, vamos dizer, colhe em agosto. O vinho vai fermentar até dezembro. Então aí virou o ano. Aí já está no ano seguinte. Aí que o vinho vai para a barrica. Aí que vai começar a contar os 4 anos. Então dá mais de 4. Eles falam no disciplinar lá que é no 5º ano. Por isso que vai aparecer como 5º ano. Já o reserva, mesma coisa. Vai colher no ano, vai vinificar e ele vai começar a contar a partir do ano seguinte. Aí vai contar aí no mínimo 5 anos e que vai dar no total 6 anos, né? Porque tem o ano que foi colhido, vinificado e tudo mais. Que também o reserva exige no mínimo 2 anos em madeira e no mínimo 6 meses em garrafa. Mas né, se garrafa vai ficar muito mais, né? Muitas vezes madeira vai ficar muito mais, porque como exige no mínimo 4 anos após o ano da safra e 5 anos para o reserva após o ano da safra, ele vai demorar entre 5 e 6 anos para ir para o mercado. Então, é um vinho que vai ser caro. E outra coisa, não é qualquer uva que pode vir e aguentar 2 anos em madeira. A uva tem que ter muita concentração. A uva tem que ser muito potente para aguentar, porque senão ela oxida, o vinho oxida. Se a uva não tiver qualidade, não for um vinho extraído concentrado, o vinho vai oxidar, vai ficar ruim. E aí, para essa concentração, eles têm uma densidade de produção de 8 toneladas por hectare máximo. E isso é um volume bem pequeno, bem pequeno. Ou seja, o volume de produção também é pequeno. É exatamente para o vinho ficar concentrado, para o vinho ficar intenso. E aí, claro, quando a uva, mesmo em anos que a safra não é muito boa, se a uva não é muito boa, não vai fazer um vinho que vai aguentar 2 anos em madeira, ele vai oxidar, vai estragar e não vai ficar bom. Prefere muitos produtores a não fazer Brunello. Ou seja, Brunello tem um direcionamento para fazer um vinho mais concentrado, para fazer um vinho mais intenso, para fazer um vinho com uma maior potência. E aqui um pouco de como que a gente tem diferentes composições de solo. O ponto mais alto, que chega a mais 700 metros, é aqui em Montaltino, onde está a cidade de Montaltino. E a gente vai ter vários vilarejos em voltas, né? Torrenieri, um pouco mais para o norte, né? Castelnuovo de Abate, aqui um pouco mais para o sul, Camignano, né? Tavernello. Então a gente vai ter vários vilarejos aqui em volta. Então aqui, onde tem a cidade de Montaltino, é o ponto mais alto.
chega a 600 metros. Conforme vai indo para as extremidades, vai ficando um pouco mais baixo, vai diminuindo a altitude. E de modo geral, até fiz um resumo aqui para ajudar vocês do que muda um pouco o perfil. Então, um pouco mais para o norte, tem um solo um pouco mais argiloso. É uma região um pouco mais seca e os vinhos aqui ficam um pouquinho mais... Opa, de novo. Aqui. Então, aqui um pouco mais para o norte, vamos de novo. Vou riscar aqui que estava passando. Então, aqui um pouco mais para o norte, tem um solo argiloso com muita presença de também calcário. É uma região seca, como toda a região, só que aqui especificamente, o calcário, como é um solo um pouquinho mais frio, ele vai fazer vinhos com um pouco mais de acidez, um pouquinho mais destacada, um pouco menos de intensidade desses polifenóis, um pouco menos de intensidade de cor, mas com um perfil aromático bem interessante, né? Então aqui a gente tem um pouco mais de presença de argila, conforme vai vindo um pouquinho mais aqui para o oeste, um pouquinho mais de presença de calcário, então fica esse solo mais argila-calcário, né? Quase umas margas calcárias aqui. Quando a gente vem para essa região mais central, as regiões de maior altitude, a gente tem algumas regiões já um pouco mais pedregosas. A gente tem já, inclusive, a presença daqueles galestros, né, aquelas pedras um pouco mais calcárias, enfim. A altitude maior faz com que as noites sejam mais frias. Aqui a acidez vai ser muito alta. Os taninos vão ser bem marcados. Vão fazer vinhos mais intensos. Fazer vinhos mais potentes. Fazer aqueles vinhos mais com maior concentração, principalmente estrutura tânica. Vinhos de longuíssima guarda, vinhos de mais longa guarda, lembrando que todo Brunello de guarda, vão vir nessa região um pouco mais central. E conforme a gente vai vindo para o sul, a gente vai tendo regiões um pouco mais baixas, um pouco menos de altitude, mas aí a gente vai tendo regiões ainda mais secas, porque estão muito próximo do Monte Amiata. É seco, tudo é seco, mas aqui ainda é mais seco. E aí vai fazer com que, como tem um pouco menos de altitude e muito seco, vai fazer vinhos bem alcoólicos, vinhos bem intensos. Então, vinhos que vão ganhar muita intensidade de aromas, muito aroma frutado, um frutado mais intenso e muito mais álcool. Vai ganhar essa nota alcoólica mais evidente, fica vinhos um pouquinho mais pesados. Claro, vai sempre depender do produtor, isso é uma generalização, como se fosse possível. Os produtores de Brunello, eles estão muito preocupados em valorizar a região como um todo, muito mais do que sub-regiões. Eles não estão muito preocupados em fazer sub-regiões, tipo, vamos dizer aqui que tem uma área específica no norte, uma área específica no sul. Não, eles estão até bem mais preocupados em valorizar o nome Brunello de Montalcino, porque isso é muito valorizado para o mercado internacional. Tem um valor muito grande para o mercado internacional. Então, inclusive, as regras ficam bem rígidas, exatamente para continuar fazendo esse vinho potente, concentrado, intenso. Olha essa vista que bonita, né? Aqui é a Fortaleza, ó, da entrada de Montaltino. Aqui vocês estão vendo Montaltino. Olha que cidadezinha bonitinha, né? E vê toda, como é o ponto mais alto, vê todo, né? Vê todo o vale aqui, vê toda a região aqui de cima. É realmente muito lindo. E aqui ela estava em reforma, mas dá para subir aqui na Fortaleza, né? Tem um restaurantezinho aqui bem legal. E a gente consegue ver aqui de cima. É realmente uma região espetacularmente linda. Aqui um pouquinho, né, das nossas regras finais de produção. Né, exige um teor de álcool no mínimo de 12,5%, mas isso aqui sempre passa, porque como é um pouco mais quente, mais seco. Já falei de 8 toneladas por hectare, rendimento. E aqui alguns pontos importantes, ó. Só pode ser engarrafado na região. As uvas têm que vir da região, da área de Montaltino. E só pode ser engarrafado e comercializado em garrafa bordalesa, garrafa em formato Bordeaux, que é uma garrafa muito mais internacional. Né? Por isso o Brunello é um vinho mais internacional mesmo. Ele tem essa pegada e atende muito o mercado internacional, exporta muito. E essa demanda muito grande de Montaltino fez surgir um grande escândalo chamado Brunello Gate ou Brunellópole. Então, Brunello Gate
em inglês, Brunellopoli em italiano. Que o que que é isso? Brunello, a gente viu que é um vinho muito duro. É um vinho muito difícil, precisa de longo período, principalmente amadurecimento, envelhecimento. Então era um vinho que dependia de muito tempo para ele começar a maciar. E alguns produtores começaram a misturar algumas uvas, principalmente uvas de Merlot, vindas do sul da Itália, escondido, porque era proibido, para dar uma amaciada nos vinhos, para os vinhos não ficarem tão duros, porque o mercado italiano, o mercado americano estava comprando muito os vinhos de Brunello. E o que acontece? Eles descobrem, e a Wine Spectator, que na época o editor de Itália era o James Suckling, hoje um grande autor, né, independente de vinhos, ele descobre isso, né, ele pesquisa, descobre isso, né, Soldeira, aquele produtor que eu falei para vocês, que é bem mais radical, ele era muito contra isso que estava acontecendo, ele não compactuava, né? Fez algumas denúncias e tudo mais, denunciou isso, o consórcio não tomava atitude, e eles começaram a investigar, tanto que os Estados Unidos, eles bloqueiam a entrada de Brunello até se comprovar se realmente estava tendo um desvio na produção. O governo italiano entra muito forte, né, e tentando descobrir, e era bem isso, né? Eles estavam burlando a regra de produção para fazer vinhos mais macios, mais fáceis de tomar, mas fora da regra de denominação. E na época, o presidente do consórcio de Brunello Montalcino era o Conde Maroni Cinzano. E o Conde, era um produtor muito importante, de uma vinícola chamada Caldorcia, muito, muito importante. E ele renuncia, né? Ele renuncia e aí fica, imagina, o principal mercado de consumo de Brunello é os Estados Unidos proíbem a importação, até se esclarecer, e na época a denúncia foi feita sobre vários produtores extremamente importantes de Brunello, Antinori, Frescobaldi, Banfi, né, os próprios Casanova di Neri, a própria Beyond Santo, então teve várias vinícolas aí sendo investigadas. E aí, no primeiro momento, Beyond Santo e Caldorcia foram inocentados e outras vinícolas foram acusadas de adulteração, né? E isso foi um grande escândalo na época, né, 2018, 2008. E aí, enfim, conseguiram contornar com o passar do tempo. De novo, os Estados Unidos voltou a comprar. Só que as regras de produção de Brunello e de controle ficaram mais rígidas, ficaram mais exigentes, exatamente para que isso tentasse que não acontecesse. Né? O consórcio até hoje diz que não houve adulteração, né? A revista Wine Spectator comprova que houve, né? Inclusive alguns produtores foram aí acusados. Então foi algo bem marcante para uma denominação muito importante, né? Ou seja, burlar as regras de produção é bem significativo. Aqui mais alguns produtores que chegam no Brasil de Brunello, tem diversos produtores, né? Família Colombini, né? Um produtor que chega no Brasil, bem interessante a qualidade de seus vinhos. A Banff, muito famosa. Banff é uma importadora americana, foi um dos grandes responsáveis, inclusive, para o boom de Brunello nos Estados Unidos, porque a Banff é uma grande importadora americana e comprou uma vinícola nos anos final dos anos 70, uma vinícola chamada Pódio Alemura. Essa Pódio Alemura depois levou o nome Banff, né, e até hoje tem lá o castelo, né, pertence ao grupo Banff, que ainda é um grande importador americano e manda muitos seus vinhos aí para vários lugares do mundo, principalmente os Estados Unidos. Chega no Brasil, né, quem traz Banff para o Brasil é o World Wine. Frescobaldi, né, família Frescobaldi, né, também com vários Brunellos clássicos, aí Campone é talvez o mais clássico deles, mais famoso, né, Frescobaldi é quem traz para o Brasil hoje é a Wine Brands, e Caprilli, que é outro produtor pequeno, familiar, com uma qualidade muito alta, excelente produtor. Quem traz para o Brasil é a Decanter.
Aqui alguns Brunelos de alta qualidade, que eu recomendo para vocês. Preços vai variar. A Banff normalmente é um pouco mais competitivo, né? E aqui os produtores mais famosos, Frescobaldi um pouquinho mais caro, Caprilli não é tão caro e tem uma qualidade alta, recomendo. Então tem vários produtores aí bem bacanas. Para a gente finalizar, a gente está falando de Brunello. Brunello é uma DOTG, né, ou uma DOC-G, em português, que é o topo da pirâmide. E a gente viu que as regras são bastante rígidas, que as regras são bem, né, bem controladas, principalmente depois da denúncia, né, do Brunello Gate. E é uma denominação muito importante para a Itália, gera muita receita, gera muito resultado financeiro. E isso é legal. Só que os produtores não conseguem viver só disso. E na região de Montaltino, que está aqui, ó, vocês podem ver, e aqui tem um mapa de algumas denominações aqui da Toscana Central, tem várias outras aqui que não aparecem nesse mapa, mas aqui dá para a gente ver algumas. Montaltino, na mesma área, tem 4 denominações diferentes. Tem Brunello de Montaltino, depois vai ter Moscarello de Montaltino, que é para vinhos brancos doces. Depois vai ter também o Rosso de Montaltino, que eu vou explicar para vocês. E também vai ter Sant'Antimo, na mesma área, tanto que é o mesmo consórcio. Ou seja, a mesma associação de produtores. Claro, cada denominação tem a sua regra, são denominações separadas. E, se vocês puderem olhar com atenção, aqui vai ter um pouquinho dessas regras de produção. Por exemplo, o Brunello de Montaltino é só vinho tinto, feito 100% com Sangiovese. Depois, Moscadello de Montaltino faz vinhos brancos e vinhos frisantes com moscato, mínimo 85%. Depois, a Rosso de Montaltino, que eu vou explicar com calma daqui a pouco, também é tinto 100% Sangiovese. Tá, qual é a diferença do Rosso de Montaltino para o Brunello? Eu já vou explicar. E depois também tem essa outra denominação que é chamada Sant'Antimo, que era exatamente, ela surgiu e ganhou alguma relevância para poder usar castas internacionais. Por quê? Porque a gente sabe que os super toscanos, que surgem com castas internacionais aqui na Toscana, ficaram muito relevantes. Então, se a gente vê aqui, ó, Rosso Sant'Antimo, que faz vinhos brancos e tintos, para fazer vinhos brancos, ó, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Gris. Tinto, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero, que é a Pinot Noir, ou seja, castas internacionais. Uma denominação para poder fazer vinhos com castas internacionais, na mesma área. Tem volumes menores, mas os produtores têm liberdade de fazer, e aí bota outra denominação. Só que eu quero falar, para a gente acabar a aula, do Rosso de Montaltino. O que é o Rosso de Montaltino? Se vocês verem aqui da Beyond Sante, o rótulo é bem parecido, só que é um rótulo amarelo. O Rosso de Montaltino surgiu, e aí as denominações, a denominação de Brunello, ela surge, ela vira DOC em 60, e depois vai virar DOC-G nos anos 80. Aliás, Brunello de Montaltino foi a primeira DOC-G que surgiu na Itália, de tão famosa que ela já era. Mas a gente viu que a regra de produção de Brunello é muito rígida e exige uvas de altíssima qualidade, exige um amadurecimento muito longo. Então surgiu na mesma área uma DOC que é um pouco mais flexível. Ou seja, também exige 100% de Sangiovese grosso, mas só 12 meses aproximadamente de amadurecimento e de envelhecimento. Ou seja, com 1 ano já pode ir para o mercado. Por que isso surgiu? Para fazer um vinho que fique pronto mais rápido, mais macio e que vai para o mercado rapidamente. Para os produtores, né, não precisar esperar 5 anos ou 6 anos para um reserva botar um vinho no mercado. Então, as mesmas uvas, e aí cada produtor vai definir, né, se quer esperar, quer ter uma uva mais concentrada para botar para o mercado e seguir toda a regra de Brunello, cobrar mais caro depois de tantos anos, faz. Se quer fazer uma uva menos concentrada, um vinho menos concentrado, para botar um vinho para o mercado mais rápido, pode chamar de Rosso de Montaltino, que é uma DOC,
e claro, vai custar bem menos. E aí a gente viu que na mesma área, então Rosso pertence ao mesmo consórcio de Brunello, Rosso de Montalcino. No mesmo consórcio de Brunello a gente vai ter Sant'Antimo e Moscadelo. E nessa mesma área também a gente tem um Chianti, que aí é outro consórcio, que é o Chianti Colli Senesi. Que isso é outra história para quando a gente for falar de Chianti. Legal, né? Legal a gente aprender um pouquinho aí sobre, entender um pouquinho sobre Brunello, entender um pouquinho das características, entender um pouquinho, né, da região, que faz esses vinhos tão famosos. E um ponto importante é, Brunello não para de crescer. Brunello, né, a gente tem alguns dados aí que a gente analisa, mostrando que Brunello cresce praticamente 20% ao ano. Então também está crescendo um pouco as áreas de vinhedo. A gente viu que as regras são rígidas para a produção, então tu não consegue crescer tão rapidamente. Tu precisa ter uma uva concentrada, tu precisa ter normalmente uma qualidade maior no vinhedo. E o que os produtores fazem? Normalmente os vinhedos mais novos, mais jovens, eles botam as uvas para fazer o rosso de Montalcino. Conforme os vinhedos vão ficando um pouco mais antigos, que a uva vai concentrando um pouco mais, eles vão botando essas uvas para o Brunello. E aí o que eles fazem? Nas melhores safras, eles vão fazer normalmente o reserva, como o reserva tem que esperar ainda mais tempo. Quando tem safras muito difíceis, muito ruins, aí daqui a pouco não vai ter um Brunello bom, eles acabam colocando todas as uvas no rosso de Montalcino. Dica importante, por isso até tem a tabelinha ali, safra. Quer tomar um vinho com uma pegada Brunello, mas não tão caro? Recomendo o rosso de Montalcino de uma boa safra. A gente viu safras ali como 2016, né, 2010, são safras que têm uma qualidade alta. Encontrar um rosso de Montalcino de um bom produtor, de uma boa safra, tem um pouquinho dessa pegada do Brunello. Claro que não é Brunello, né, é rosso de Montalcino. Mas também já dá para que a gente começar a procurar, testar, provar alguns Brunellos um pouquinho diferentes. Só cuidado, dá no sentido de que Brunello é caro, não existe Brunello barato. O mais barato que eu encontrei no Brasil foi numa promoção, agora, né, atualmente, foi uma promoção da Evino em flash sale a R$ 300, 299. Foi o mais barato que eu achei ultimamente. E assim, fora esse, depois só acima de 400. E aí o valor pode chegar aos soldeiras que já nem chama mais de Brunello, os Casanova de Neri, os Beyond Santa Reserva, né? Valores aí extremamente altos. Mas deu para a gente entender um pouquinho sobre essa denominação tão famosa, tão importante que é Brunello de Montalcino. Bom, turma, passou super rápido. Acho que foi bem bacana, né? Acho que foi bem legal da gente entender. A gente vai ter vários desbravares ainda de outras denominações e tudo mais. Vou me despedindo de vocês. Deu pra gente aprender um pouquinho, só pra gente finalizar aqui, né? O vinho que a gente degustou hoje foi o Castellani, a Nata 2014, o Nel de Montalcino. E também falamos um pouquinho do nosso querido icônico Beyond Santi, clássico, né? Tenuta Grepo, vai aparecer aqui o nome, ó. Tenuta Grepo. Tenuta é vinícola, produtora de vinho, né? Principalmente o conceito Tenuta está na região central da Itália, bem comum. E legal, foi bacana a degustação. Também esse perfil do vinho é um perfil um pouquinho mais aromático, um pouquinho mais frutado. Essa nota de erva começou a aparecer um pouquinho mais junto com essa nota de chá. Bem interessante aqui do nosso vinho. Então chegamos no final da nossa aula de hoje. Agradecer a presença de todos. Adoro falar de Itália, adoro falar de vinho, adoro falar sobre esse maravilhoso mercado. Vou me despedindo de vocês. Um beijo mais que especial e um brinde. Recados finais, sempre esquecendo, né? Ou para não esquecer, se não curtiu o vídeo, aproveita e já deixa um curtir, né? Deixa um curtir aqui no nosso vídeo. Se não se inscreveu no canal ainda, aproveita para se inscrever no nosso canal, que tem várias coisas legais vindo por aí, muitas novidades, alguns conteúdos extras que a gente já tá colocando em vídeo para vocês aí. Então se inscrevam no canal aqui no YouTube, tem muita coisa legal aí para vocês chegando. E se eu não respondi qualquer pergunta, qualquer coisa, então podem colocar lá, mandem lá
Marcelo_Vargas do Instagram, né, que eu vou estar respondendo para vocês. Fiquem à vontade para mandar lá, curtam lá também, porque, ou acompanhem lá, porque vou estar sempre falando quais são as aulas da semana, as novidades que estão chegando. Tem uma novidade aí em breve, bem legal, vocês vão adorar, então acompanhem por lá, que lá vocês serem primeiros a saber. Vou colocar um material extra, né? Eu tô defendendo, vou colocar também material da semana passada para vocês lá na comunidade Telegram, então www.comunidade.marcelovargas.org, né? Alunos do grupo Premium já entram lá, baixam todos os materiais lá no grupo Premium. Para quem não é do grupo Premium, eu vou colocar algum material para vocês. Acho que é legal vocês terem um material extra da aula de hoje lá na comunidade Telegram, né? Então lá eu passo o link da aula. A comunidade Telegram lá é bem bacana para vocês, então recomendo fortemente vocês estarem lá. Vou pedir para a equipe mandar para vocês o material um extra da semana passada, que na aula da semana passada foi bem bacana, a gente falou sobre a uva Barbera. E vou pedir para colocar o material da aula de hoje sobre Brunello de Montalcino. Gostaram de Brunello, né? Brunello é legal, é caro, mas são os vinhos, ó, potentes, intensos, gastronômicos e uma qualidade destacada. Agora sim, turma, obrigado pela presença de todos. Até a nossa próxima aula, sábado, 10 horas da manhã, encontro nosso aqui marcado, nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.